Livro Geração, o testemunho de Alex e Hazel Shepard. Alex, nascimento 19 de maio de 1917, morte 17 de abril de 2008. Hazel, nascimento 12 de dezembro de 1925, morte 29 de maio de 2006. Palavras da irmã Hazel. Se isso não tivesse sido pelo irmão Branham, o que seria de nós? Nós não teríamos conhecido nada além das denominações. Eu era da Igreja de Cristo e eles eram as pessoas mais temperamentais do mundo. Eu fui criada nela. Eu ouvi sobre ele bem antes de vê-lo. Eu cresci em Hazard, Kentucky. E quando eu tinha 17 ou 18 anos, as grandes fábricas enviaram representantes por toda parte, procurando pessoas que precisavam de trabalhar e estavam dispostas a mudar. Eu vim aqui para Charleston, Indiana, para trabalhar na fábrica DuPont. Isso foi durante a guerra. E havia um ônibus que nos pegava e nos trazia até aqui. E eles ainda encontraram um quarto para nós morarmos. E aconteceu que o quarto que eles arranjaram para mim ficava 2 casas abaixo da casa da mãe do irmão Branham, ali mesmo, na rua Maple. É claro que eu não sabia nada sobre o irmão Branham naquela época, mas eu me lembro de uma noite, um grupo de nós, adolescentes, estava fora na varanda conversando, e a proprietária do nosso quarto colocou a cabeça para fora e disse: "Vocês todos, fiquem bem quietos. O filho da senhora Branham é um ministro, e ele está lá conversando com as pessoas." Mas foi só depois que casei e nós tivemos que mudar de Fairville, Kentucky, para Jeffersonville, em 1953, que eu vim ao tabernáculo e o irmão Branham me batizou. O irmão e a irmã Slaughter me trouxeram e eu fui batizada com um velho roupão da senhora Slaughter. Eu não trocaria aquela experiência por nada no mundo. Palavras do irmão Alex. Eu saí do movimento pentecostal. Meu pai era um pregador pentecostal lá nas montanhas. Minha irmã foi quem me falou sobre o irmão Branham. Depois que o ouvimos, nós ficávamos procurando estar perto dele. Eu queria estar onde ele pudesse me alcançar e me tocar se alguma coisa acontecesse. Então nós mudamos para Jeffersonville. Eu estava sentado na igreja uma vez e eu estava realmente doente. Billy Paul veio e disse: "Você está doente?" Eu disse: "Sim, estou tão doente como nunca estive em minha vida." Ele disse: "Venha comigo." Ele me levou para ver o irmão Branham. Ele estava sentado lá no quarto, próximo à plataforma, e ele me pegou pela mão e me olhou de cima embaixo. Quero dizer, isso era como se ele pudesse ver através de você, e ele ficou calado por alguns segundos. Então ele disse: "Eu não vejo nenhum mal em sua vida." Aquilo foi tudo para mim. Palavras da irmã Hazel. Nós moramos na rua Park Place, número 218, por quase 10 anos. Era bem próximo da casa do irmão Branham, na rua Alameda Ewing. Ele passava com seu carro e algumas vezes nós estávamos sentados ali na varanda, com muitos visitantes que vinham apenas para tentar dar uma espiadinha nele quando ele passava. Ele veio nos visitar uma vez, quando eu tive um sonho. Eu estive costurando por todo o dia e meu cabelo estava bagunçado. Eu parecia uma mendiga. Quando alguém bateu,
Dora foi até a porta e disse: Mamãe, o irmão Branham está à porta. Era quase 7 horas da noite e ele estava com aquela carta que eu tinha escrito para ele sobre meu sonho. Ele disse que queria explicá-la para mim. O irmão Branham falou sobre o meu sonho quando ele pregou nomes blasfemos. Mas só depois que eu sentei para ouvir a fita que eu percebi o que ele queria que eu entendesse sobre aquele sonho. Eu entrei na fila de oração uma vez com um problema de queda de bexiga. Os médicos tinham dito que não podiam fazer nada. Eu passei pela fila de oração e senti a presença do Senhor tão forte que senti como se eu estivesse derretendo. 3 dias mais tarde, eu estava de pé em frente da pia lavando louças e eu senti algo subindo no meu estômago. Minha bexiga estava completamente levantada e colocada de volta no lugar. Palavras do irmão Alex. Todos me perguntam sobre a vez que eu fui chamado durante a fila de oração, quando eu estava atrás do irmão Branham no batistério, em 18 de julho de 1965. Eu sempre sentia que eu devia deixar os outros, aqueles que tinham viajado de tão longe para estar no culto, ocupar os assentos no santuário. Então eu achei um lugarzinho atrás das cortinas da plataforma. A única pessoa que também estava lá atrás era o irmão Frank Nelson. E ele estava de um lado do batistério, olhando para o irmão Branham através da cortina. Eu estava contra a parede de trás com a minha cabeça abaixada. Quando o irmão Branham disse: "Você aí atrás do tanque, de pé ali atrás com problema no estômago, Jesus Cristo te curou." O irmão Nelson virou-se e apontou o dedo para mim. E eu senti como se algo tivesse me atingido, como se um balde de água fria tivesse sido despejado sobre mim. Eu soube que eu fui curado naquele instante. Depois do culto eu fui e comi um punhado de hambúrgueres no White Castle. Eu disse para a moça colocar bastante cebola, pois eu havia acabado de ser curado. Palavras da irmã Hazel. Nosso filho do meio, Júnior, quebrou a coluna em 3 lugares. Eles fizeram uma cinta para ele e ele não podia andar sem ela. Eu tentei convencê-lo a entrar na fila de oração, mas ele não quis ir. Um dia, antes do culto, o irmão Branham veio andando pela igreja. Eu estava sentada lá no corredor e agarrei na sua camisa. Eu contei-lhe sobre o meu filho e disse: "Ele está sentado bem ali." Ele perguntou: "Ele é um cristão?" Eu respondi que era. Ele andou até lá e orou por Júnior. Eu vi Júnior acenando com sua cabeça, mas eu nunca soube o que o irmão Branham disse a ele. No dia seguinte, eu joguei a cinta no lixo. Júnior disse: "Mamãe, eu não posso andar sem ela." Eu disse: "Você tem que andar porque ela já era." Eu a joguei no lixo. Desde que você recebeu oração, você tem que ter fé suficiente e crer. Eu tinha que ter fé por ele para fazer aquilo. O Senhor curou suas costas. Palavras do irmão Alex. Nós dependíamos do irmão Branham. Enquanto ele estava por perto, quando estávamos doentes ou havia algo nos incomodando, nós íamos ao irmão Branham e era o suficiente. Ele resolvia. Sempre aconteceu assim. Palavras da irmã Hazel. Quando nosso filho, Johnny, estava no exército, ele pegou seus papéis dizendo que estava sendo enviado para o Vietnã. O envelope estava na mesa com o selo sobre ele, e ele estava se preparando para partir. O irmão Branham nos disse: "Reclame sua família quando você orar." Então eu orei: "Deus,
O Senhor pode curar e o Senhor pode mudar as ordens. No nome de Jesus, mude-as. Ele as mudou e Johnny saiu daquele avião. Eles estavam alinhados para entrar naquele avião e eles vieram e chamaram-no para fora da fila e disseram-lhe que a convocação havia sido alterada e que em vez disso ele seria enviado para a Alemanha. Se eu não tivesse ouvido o irmão Branham, eu jamais teria pensado em fazer isso. Então, o Senhor tem operado milagres em nossa família. Não podemos sequer ver tudo o que ele tem feito. Palavras do irmão Alex. Ele era um homem maravilhoso. Ele era o único homem que eu já vi na minha vida que eu não conseguia encontrar nada de errado nele. Você simplesmente não conseguia encontrar nada de errado. Muitas pessoas não têm senso suficiente para ver o que tínhamos aqui. Ele era o homem mais humilde e verdadeiro que eu já conheci. Livro Geração. O testemunho de Mildred Biller. Nascimento 21 de maio de 1918. Residência atual Floyd Knobs, Indiana. O seu marido foi um dos primeiros a fazer gravações dos sermões de William Branham disponíveis ao público. Estel Biller, um evangelista, faleceu no dia 10 de outubro de 1987. Estel prestou o serviço militar durante muito tempo. Foi nesse período que ele perdeu a mão. Logo depois que voltou da Segunda Guerra Mundial, tornou-se dono de uma pista de patinação e ia bem financeiramente. Seus pais o elogiavam, mas mesmo assim, quando ele ia para a cama à noite, havia lágrimas no travesseiro, porque ele se sentia tão condenado e não conseguia encontrar o que procurava. Em 1948, tínhamos acabado de nos casar e estávamos morando em Rodgenville, Kentucky. Estel havia ido à igreja metodista local e falado com o ministro, mas não estava encontrando aquilo que achava ser certo. Um dia, a sua irmã, que morava em Louisville, ligou para ele e disse: "Você precisa vir aqui e ouvir esse pequeno homem pregar, porque ele está pregando coisas que nunca ouvimos antes." Quando chegamos ao auditório do colégio, onde as reuniões estavam sendo realizadas, o lugar estava lotado. Nós mal conseguimos assentos na galeria. Ficamos sentados por mais de 1 hora, mas cerca de 20 minutos antes de o irmão Branham começar a pregar, um silêncio absoluto tomou conta do auditório inteiro. Todos ficaram quietos. Era como uma reverência que veio sobre a multidão naquela noite. Mais tarde, Estel disse que aquilo por pouco o assustou, porque ele nunca havia experimentado nada como aquilo. Ele disse: era algo que quase fazia você escorregar de seu assento, pois você não fazia ideia do que estava acontecendo. O irmão Branham subiu ao púlpito e começou a pregar sua mensagem. Estel disse que, nos primeiros 10 minutos, ele já sabia que havia encontrado exatamente o que tinha procurado por toda a sua vida. Quando a fila de oração começou,
um garotinho com paralisia infantil foi levado até a plataforma. O irmão Branham disse à audiência: inclinem a cabeça e fechem os olhos. Sejam bem reverentes. Depois da oração, ele disse às pessoas para levantarem as cabeças e disse ao menino: venha até mim, filho. Sua fraca perna ainda estava pendurada, mas no momento em que seu dedo do pé tocou o chão, sua perna se endireitou e ficou maior, e ele correu pelo palco até o irmão Branham. Nós choramos como bebês, porque sabíamos que era algo real. Depois daquilo, Estel soube, além de qualquer sombra de dúvida, que a mensagem que o irmão Branham estava pregando era a verdadeira mensagem da hora, e ele seguiu essa mensagem pelo resto de sua vida. Depois daquilo, começamos a ir a todas as reuniões que podíamos. Assim que nos mudamos para Clarksville, cidade vizinha a Jeffersonville, em 1950, meu marido comprou 2 bons gravadores e um bom microfone e começou a gravar as mensagens que o irmão Branham pregava no tabernáculo. Eu creio que ele foi um dos primeiros a fazer isso. Gradualmente, outros começaram a fazer suas próprias gravações. Estel também viajou para acompanhar algumas reuniões em Chicago, Carolina do Sul e até mesmo no Arizona, fazendo as gravações. Ele fazia a gravação original, vinha para casa, fazia cópias e as distribuía. Eu consigo me lembrar de até 4 gravadores fazendo cópias ao mesmo tempo. Ele só cobrava o custo da fita. Isso continuou até que o irmão Léo e o irmão Gene começaram a fazer oficialmente as gravações. Quando o irmão Branham estava no tabernáculo, tínhamos gente de todo lugar hospedando-se em nossa casa. E eu cozinhava para um grande grupo todos os domingos. Às vezes, acho que fritei mais frango e fiz mais molho de carne do que qualquer outra pessoa no mundo. Eu ficava contente em fazê-lo, sabe? Se ajudasse alguém, já valia a pena. Nós não passávamos muito tempo na casa dos Branhams, mas de vez em quando nós os visitávamos e eles também vinham à nossa casa às vezes. Uma vez estávamos na casa deles para jantar e a irmã Meda preparou frango frito. Ela me pediu para fazer o molho de carne, mas quando ela terminou de fritar o frango, ela jogou fora toda a gordura e lavou a frigideira. Eu disse: bem, onde está a gordura do frango? Ela disse: eu joguei fora e lavei a frigideira para você. Eu disse: bem, eu faço o molho de carne com ela. Então eu fiz com um molho enlatado, mas não chegava nem perto do caseiro. Eu sempre fiz o molho de carne com as sobras e com tudo que ficava onde eu havia fritado o frango. Acho que eles não comiam molho de carne com frequência. Antigamente, às vezes, íamos jantar fora no domingo. Depois nos assentávamos para conversar. Parecia haver uma proximidade entre Estel e o irmão Branham. Sei que o irmão Branham costumava chamar a Estel de um dos seus amigos do peito e dizia coisas boas sobre ele nas fitas. Estel tinha uma expressão que usava para descrever o irmão Branham. Ele dizia: bem, ele é do tamanho de um sabão em pedra depois de 2 dias de uso, mas é o maior homenzinho que eu já vi na minha vida. Quando o irmão Branham começou e havia muitos cultos de cura por todo o mundo, naquele tempo havia um grande número de seguidores.
Mas quando ele passou a pregar mais doutrina do que cura, muitas pessoas saíram, porque eles só estavam seguindo o ministério de cura. As pessoas começaram a se escandalizar com a severidade da palavra. Só Deus sabe quem vai aceitá-la. Por sua graça, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Depois que o irmão Branham foi tirado de cena, nós fazíamos nossas reuniões de oração aqui em casa, ouvindo as fitas, estudando a mensagem e lendo os livros. Creio que muitas pessoas fizeram isso e ainda fazem.